Oi, galerinha, tudo bem? Vocês não estão de férias, né? Então eu vou passar aqui para os alunos do sétimo ano, né? Umas dicas. Eu passei uma lista semana passada, né? Com assunto que seria uma revisão, que a gente ia trabalhar MMC, que é mínimo múltiplo comum, e MEDC, que é máximo divisor comum, né? Como a gente estava na semana de revisão e nós precisamos do isolamento por causa do coronavírus, as aulas foram suspensas, né? Por isso que vocês estão em casa, mas não estão de férias, certo? Por isso que nós continuamos mandando as atividades para vocês, certo? Para que vocês continuem fazendo e estudando, né? Mesmo estando fora da sala de aula. Mas é importante, tá? Quando a gente voltar, a gente já vai voltar com atividade de avaliação, né? Que é o teste de vocês. Para o sétimo ano, eu passei essa atividade, né? Constando com algumas questões aqui. Deixa eu só conferir a quantidade de questões. Eu coloquei 11 questões, isso. Para o sétimo ano eu coloquei 11 questões, né? São questões parecidas que eu trabalhei na sala de aula e são questões que eu vou cobrar na avaliação de vocês, né? Tanto de MMC como de MDC. E aí, como a professora Cássia falou, que alguns alunos tiveram dúvida na resolução, eu vou passar algumas dicas aqui de algumas questões como ela deve ser resolvida. Não vou resolver, obviamente, mas vou dar umas dicas como resolver. Observem aqui, ó. Nessa primeira questão, né, na atividade proposta, fala o seguinte, ó. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Lembre-se, a gente está trabalhando sempre com MMC e com EDC. A gente tem palavras-chave na hora de resolver essas questões, né? Por exemplo, quando ele fala mesmo, simultâneo, repartir igualmente. Então, são palavras que quando a gente for ler um problema, a gente vai tentar identificar. Então, essa primeira questão fala: uma indústria de tecidos fabrica retalho de mesmo comprimento, né? Após realizar os cortes necessários, verificou-se que duas peças tinham as seguintes medidas. Aí ele dá as medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. Até aí tudo bem. O gerente de produção deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele resolver a situação? Observe que na questão, né, a gente tem palavras-chave. Primeiro ele fala mesmo comprimento, né? Mesmo, lembra que estava MMC, mínimo múltiplo comum, né? Comum vem de mesmo. O MEDC, máximo divisor comum. Comum também tem lá o sinônimo de mesmo, né? Comum mesmo, ok? E ele fala outra coisa aqui. Como é que eu sei, professor, que é MDC ou que é MMC? Ó, o gerente de produção deu a ordem para que os funcionários cortassem, então ele iria repartir. Se ele vai repartir, ele vai dividir, não é? Se ele vai dividir, eu vou trabalhar com uma coisa que esteja relacionada com o divisor. Cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento. Então, se ele está falando, mesmo lá no início da questão, né? Tá falando dividir, tá falando maior, claro que a questão tá falando de MDC e não de MMC, certo? Então essas palavras-chave a gente consegue identificar o que seria um MMC e um MDC. Então nessa questão aí, a gente já matou, precisa fazer o quê? O MDC de 156 e 234. Como é que faz o MDC, professor? Esqueci, porque eu estou muito tempo na quarentena. Observe, a gente pode fazer o MDC ou trabalhando com os divisores, né? Que seria o passo mais longo, mas alguns alunos na sala de aula preferem, ou a gente trabalhando com aquela fatoração, aquela decomposição em fatores primos, né? Não lembro isso não, professor. Tem que dar uma revisada lá nos divisores, né, do MDC, nessa fatoração. E lembrando, se eu vou fatorar pelos divisores primos, eu tenho que saber o que é um número primo. Lembra que a gente deu lá no sexto ano que seria o número primo, né? Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7. Então, o número primo é aquele que tem somente dois divisores, né? O número e o 1, ok? Ele mesmo e o 1. Lembrando que o número 1 não é número primo, ok, sétimo ano? Então, se atenta aí nessas questões. Então, essa primeira questão é MDC. É só resolver o MD 756 e 234 e responder a questão. A segunda questão, deixa eu ver, não, eu quero outra questão aqui. Terceira, quarta, só um momento, tá? A quinta questão aqui, ó.
Quinta questão é uma questão clássica também. Eu já trabalhei em sala de aula com vocês. Observe: 3 viajantes partem no mesmo dia de uma cidade A. Cada um desses 3 viajantes retorna à cidade A exatamente a cada 30, 48 e 72 dias, respectivamente. Se atentem nas palavras-chave que eu dei no início da unidade, ok? E venham trabalhando sempre com as questões. Aí ele fala: o número mínimo de dias transcorridos para que os 3 viajantes estejam juntos novamente na cidade é. Aí ele dá letra A 144, letra B 240, letra C 360, letra D 480 e letra E 720. Não é isso? Como identificar se é MMC ou se é MDC? Fácil, ó. Os 3 viajantes partem no mesmo dia na cidade A. Cada um desses viajantes retorna à cidade exatamente ali dá os dias, respectivamente, né? Lembre lá quando eu falei nas aulas, se a gente estiver trabalhando com simultâneo, respectivamente, em mesmo momento, né? Isso a gente sempre vai relacionar com o mínimo múltiplo comum, ok? Mínimo múltiplo comum. Quando a gente está trabalhando com múltiplos, é algo que está tendo uma repetição, na verdade? Então, se ele fala respectivamente, a outra coisa que a gente pode identificar, o número mínimo de dias transcorridos. Se é número mínimo, qual a diferença na nomenclatura? MMC, né? Mínimo múltiplo comum e MDC máximo divisor comum. Então, se na questão já está falando de mínimo aí, ok? Esse mínimo aí já me retrata ao MMC, mas tem outra palavra lá, ó. O número mínimo de dias transcorridos para que os 3 viajantes estejam juntos novamente. Então, novamente é uma outra palavra que a gente pode associar com comum, ok? Algo que está se repetindo comumente, então, novamente. Então, sempre quando tiver essas palavras-chave, a gente vai trabalhar com o MMC. Então, nessas questões que tiver respectivamente, simultaneamente, mínimo, né? A gente vai saber que é o MMC. É o que eu falo sempre a vocês. Tem que saber interpretar a questão, né? Porque as minhas questões, tanto na avaliação quanto na sala de aula, são de interpretação, né? Contextualizações. Então, a gente tem que estar atento. Ah, professor, já vi que era o MMC. Então, o que é que eu vou fazer? O MMC de 30, 48, 72. Não sei fazer o MMC de 3 números. Sabe sim, que nós já vimos em sala de aula. É o mesmo mecanismo que o MMC de 2 números, ok? O que é que eu vou fazer? Para facilitar meus cálculos, para ser mais ágil na minha resolução, eu vou fazer a fatoração, né? A decomposição em fatores primos. Então, de 30, 48, 72. Sempre dividindo pelos números primos. Aí lá, 30 divide por 2, 48 divide por 2, 72 por 2. Por que divide? Porque são pares, né? Termina de 0, 2, 4, 6, 8. Eu posso dividir aí esses 3 números. Então, eu vou fazer a decomposição desses 3 números e vou dar minha resposta. Cuidado que algumas questões dessa lista, para não me alongar muito, não é só resolver o MMC que eu vou achar a resposta. Eu tenho que interpretar, ok? Por exemplo, ele fala o número de dias, mas se ele colocasse uma data, tipo, dia 20 de março de 2020, né? Sai da cidade A. Em qual data eles vão retornar nessa cidade juntos, ok? Então, se ele me der uma data, não é somente eu calcular o MMC, não, tá bom? Eu tenho que calcular o MMC e interpretar a questão, o que ele está pedindo para que eu responda, tudo bem? Lembra lá que a gente tem que resolver, revisar também aquela questão, medidas de tempo, medidas de comprimento, divisores, né? Tudo isso, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui diferente dessas. Não. Então, todas as questões aí, a gente vai trabalhar com MMC e MDC, tá bom? Sempre ligados nas palavras-chave, tá bom? Durante a semana aí eu volto com mais outras dicas, tanto dessa lista quanto de uma nova lista. Lembre que a gente vai trabalhar frações também, tá? Que é um assunto que vai cair na prova, somente a parte de soma e subtração de frações. Ok? Tchau, tchau. E não saiam de casa, tá bom? Se previnam, lavem as mãos, ok? Sem muito contato físico com as pessoas, ainda mais as pessoas externas, né? Vamos levar a sério essa questão do coronavírus. Tá bom? Até a volta. Eu sei que vocês estão morrendo e saudade das minhas aulas de matemática.